Nosso assunto de saúde hoje é sobre um problema que atinge 28 milhões de brasileiros. Gente que ouve uma espécie de zumbido, um chiado, um apito, só que sem som externo, só a pessoa escuta. Você sabe por que isso acontece? Não é uma doença, mas um sintoma. Pode ter uma ou várias causas. Hoje, 11 de novembro, é dia de chamar a atenção para os fatores de risco para o zumbido e de como prevenir. Tem um serviço com orientação de graça no Parque da Jaqueira hoje e Camila Torres acompanha, traz as informações para a gente. Camila. Clarissa, a estrutura já está montada para poder atender as pessoas até às 10 horas da manhã. 10 profissionais vão estar aqui para poder atender de graça a quem chegar e sentar aqui para conversar. Um desses profissionais é a doutora Lívia Noleto, ela que é otoneurologista. É uma especialidade que eu nem conhecia. Ela estava me falando que ela é otorrinolaringologista e tem essa especialidade de otoneurologia também. E ela está aqui para poder esclarecer as dúvidas que chegaram para a gente pelo Canal Globo. Doutora Lívia, tem uma pergunta aqui de Fernando José, que fala que começou a ter zumbido no ouvido há 7 anos. Ele usa como referência até a idade do filho dele. E desde então, ele continua com esse zumbido. Pode durar tanto tempo assim, um zumbido que surge de repente? Bom dia. Bom dia a todos. Pode sim. E é importante saber que tem tratamento. Tem como a gente sim melhorar o sintoma, fazer com que ele incomode menos, ou até fazer com que ele não perceba mais esse zumbido. Mas pode sim e pode durar a vida inteira. Meu Deus, Lenira, 62 anos, ela escuta um zumbido no ouvido direito, tem a sensação de ter um inseto batendo as asas dentro dele e é um desconforto grande. É assim mesmo? Esse tipo de um zumbido que provavelmente é pulsátil, provavelmente deve ter origem muscular. Tem que conversar se ela é ansiosa, o que ela está apresentando para desenvolver esse zumbido, mas pode sim. Existem zumbidos diferentes? Existem diversos tipos de zumbido e uma mesma pessoa pode ter diversos. Então, tem alguns que tem tipo chiado, apito, asas de borboletas. Não que o zumbido vai indicar o que pode ser, mas nos ajuda a pensar no diagnóstico. Então, por exemplo, um tipo de asa de borboleta, você pode pensar em algo mais muscular, uma musculaturazinha dentro do ouvido que fica tremendo, que nem às vezes a gente tem do olho aqui, pode acontecer no ouvido. Se pode ser um apito, a gente pode pensar que pode ter acontecido alguma perda auditiva. Então, e o mesmo paciente pode ter mais de um tipo de zumbido. E pode ser tipo assim, um barulho como se fosse um estourinho assim e depois para? Pode, ele não precisa estar o dia todo. Então, alguns pacientes têm zumbidos intermitentes e não precisa ter todos os dias. E pode ser só de um lado também, porque ela fala que tem o zumbido é só no ouvido direito. Sim, ele pode ser de um lado, o ouvido pode ser dos dois e pode ser na cabeça. Então, o paciente pode não apresentar no ouvido. Muitas vezes o paciente não consegue nem localizar onde está o zumbido. Meu Deus, olha, a Liliane, ela disse que a mãe dela perdeu a audição, mas continua com zumbido. Eu queria até entender, ela disse que a mãe perdeu a audição, então quer dizer que a mãe não está ouvindo. Mas ouve o zumbido. Como é que é isso, doutora? Assim, não ouve o que as pessoas falam, mas o zumbido continua ouvindo? Isso, porque a principal causa de zumbido é a perda auditiva, né? Então, para a gente ter zumbido, geralmente a gente tem que ter uma perda auditiva, mas a gente tem que pensar como se fosse uma caixa de som que estourou e aí ficou chiado. Na verdade, o nosso ouvido ele recebe o som, mas quem interpreta aqui é o cérebro. Então, ele interpreta isso como um barulho, gerando o zumbido. Aurelino, ele diz que percebe o zumbido só pela manhã, só que depois passa. Isso. Aí tem que rever, por exemplo, se ele não tem um apertamento, uma disfunção da articulação temporomandibular, se ele apresenta alguma alteração metabólica que pode justificar também esse zumbido. Lembrar que é um sintoma, né? Então pode ter outras causas para esse zumbido. Lidiane, lá de Petrolina, ela diz que depois que teve Covid-19, ela percebe o zumbido no ouvido muitas vezes no dia e até fica sem escutar nada. Ela pergunta, é uma possível sequela da Covid? Isso, uma das grandes sequelas, né, que o Covid causou foi o zumbido e a perda auditiva. Então pode ter acontecido sim, porque o vírus, né, ele pode se alojar ali no nervo da audição e causar essa perda auditiva e zumbido. Marcos, ele diz que tem esse zumbido faz anos, já foi para médico, nada. E ele pergunta se pode ser por causa de ansiedade e estresse extremo, esse zumbido incômodo no ouvido. Sim, uma das grandes causas é o estresse. Então, a gente tem que lembrar que o estresse ele aumenta ali uma vasoconstrição da orelha interna, ele aumenta a contração da musculatura. Então, o estresse está muito relacionado à causa de zumbido. Agemiro, ele é de Serra Talhada, ele diz que tem 71 anos e há 40 sente esse zumbido no ouvido. Tem tratamento para quem já percebe esse zumbido há tanto tempo?
Tem, todo zumbido tem tratamento. Infelizmente, nem todos vão conseguir acabar com o som, fazer com que não escute mais. Mas ele pode ter uma coisa que a gente chama de cura subjetiva, fazer com que o zumbido não incomode, que ele não perceba mais. Então, tem que procurar, sim, um colega, um médico e fazer o tratamento. Mas todo zumbido tem tratamento. O Albuquerque Júnior, ele mandou um diagnóstico que ele tem de alça vascular arterial da artéria cerebelar anteroinferior, que estabelece contato com o nervo vestíbulo coclear e nervo facial direito no segmento cisternas. Não sei se eu li tudo certo, mas tem relação com o zumbido? Tem, algumas vezes tem um vasinho, que é essa artéria, ela fica em cima do nervo ali da audição, e ele como se causasse um curto-circuito, e aí causasse zumbido. Então pode ter sim uma relação e tem tratamento. Que bom que você está falando que tem o tratamento, né? Para quem faz uso de remédios para arritmia, o Ricardo pergunta, pode ter como consequência zumbido no ouvido? Pode. Muitas dessas medicações são autotóxicas, tem que rever, tem que ver custo-benefício, né? Então, algumas medicações têm que ser revistas porque pode sim causar zumbido. A Cláudia, ela tem 55 anos. Ela diz que ao deitar, ela percebe como se fosse um som de TV ligada, né? Que é um som que incomoda, que ela fica sem dormir. E ela termina só dormindo pelo cansaço mesmo, tem muita insônia, porque ela não consegue se desligar desse zumbido que ela fica ouvindo, que parece com o som de uma TV ligada. É um sintoma de zumbi, esse zumbido, né? É um sintoma de alguma coisa que está acontecendo com ela e ela pergunta se tem solução. Sim, provavelmente primeiro ela deve escutar mais o zumbido porque deve estar mais em silêncio, então ela deve se concentrar e focar mais, mas ela pode ter alguma alteração de postura, tem que ver como é que ela está dormindo, porque a gente sabe que a cervical também tem essa interferência, se quando ela dorme ela não aperta mais a parte da ATM, que também pode estar relacionado com o zumbido. Então tem diversas causas aí que a gente tem que ver e tratar. A Tânia, ela disse que estudou música por muitos anos, tinha aula de instrumento em cabine, ouvia música alta com fone também e ela teve lesão por exposição acústica intensa e hoje em dia não pode nem mais usar fone de ouvido. E ela percebe o zumbido, né? E tem muita dor. O que ela pode fazer para melhorar? Então, primeiro a gente tem que realmente ver se ela tem essa perda auditiva e pelo que eu vi ela tem uma hiperacusia, né? E ela pode ter outras doenças associadas a zumbido, se por uma contração de musculatura, síndrome tônica, tensor do tímpano, que causa essa dor. Então, tem tratamento, tem que ver essa perda, a gente tem que ter até essa perda. Tem tratamentos como terapia sonora, fisioterapia nessa região. Então, ela precisa procurar um otorrino ou um otoneurologista para nortear ela nesse tratamento, mas tem como melhorar sim. E como prevenir? É a pergunta de Tiago. Então, a melhor prevenção é evitar a exposição a barulho, né? Então, tem que cuidar da nossa audição e cuidado com as medicações que a gente toma, porque muitas delas são autotóxicas. Doutora Lívia, muito obrigada, viu, pelas explicações. Lembrando que aqui, gente, o atendimento de graça no Parque da Jaqueira, zona norte do Recife, vai até às 10 horas da manhã, Clarissa.